Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre os comandos iniciais com a linguagem R e para isso a gente vai estar utilizando a interface, a IDE do RStudio, que é amplamente utilizada para programar com a linguagem R. Então dentro da linguagem R dentro do RStudio a gente tem algumas possibilidades de se trabalhar com R Script, R Notebook, R Markdown. Hoje a gente vai estar trabalhando dentro do R Markdown, onde nós temos os chunks. Os chunks são nada mais do que o local onde tu quer gerar os teus códigos. Então tudo que tiver dentro do chunk ele vai estar rodando na linguagem R, se tu escolher na linguagem R. E fora dos chunks vai os textos em geral. Para nós colocarmos um novo chunk, a gente pode vir nesse comando aqui. Temos chunks de R, Python, SQL, enfim, mas vamos se deter ao R. E está criando um novo chunk aqui. No entanto, a gente pode também utilizar o atalho Ctrl Alt I para estar gerando um novo chunk. Certo, pessoal? Para rodar os códigos que a gente vai estar rodando nessa aula, a gente vai estar utilizando o atalho também Ctrl Enter. Como a linguagem R ela é voltada a objetos, nós temos então a criação desses objetos e a utilização desses objetos dentro desse ambiente de programação em R. Para atribuir novos objetos na linguagem R, a gente pode atribuir de três diferentes formas. Então nós temos a seta para a esquerda, mais o hífen mais a seta para a direita e também o sinal de igual. Temos alguns exemplos aqui, então nesse caso a gente está atribuindo o objeto a palavra agriculture. Dei um Ctrl Enter aqui para rodar o comando. Estamos atribuindo ao objeto B a palavra data science, ou a frase data science, ou o caractere data science. Também da mesma forma o sinal de igual, quando o objeto está à esquerda, a gente está criando o objeto à esquerda, nesse caso, né? Então nesse caso ele vai possibilitar a geração desse objeto. No entanto, quando a gente faz ao contrário, quando a gente quer criar um objeto e esse objeto está à direita, o sinal de igual vai estar ocasionando um erro. E para isso a gente poderia estar utilizando então o hífen mais a flecha para a direita nesse caso. Basicamente são essas três formas de tu estar criando um objeto dentro do R, no entanto o mais utilizado ainda é o primeiro. Então simplesmente flecha para a esquerda e o hífen quando o objeto está na esquerda. E como é que a gente pode imprimir esses resultados no local que a gente quer? Então a gente pode simplesmente estar digitando o objeto e estar dando um Ctrl Enter para rodar esse objeto em si, para imprimir o que está nesse objeto. Podemos utilizar a função print, que é amplamente utilizada em diversas linguagens de programação, para fazer a impressão desse objeto no console. Também uma outra forma é, no momento de estar gerando esse objeto, criando o objeto E, por exemplo, aqui, com o caractere Data Science and Agriculture, nós colocamos um parênteses antes e um parênteses no final. A gente, além de estar gerando um novo objeto, a gente acaba printando ele na tela também. Certo? Para a linguagem R, o comando de comentário dessa linguagem é a cerquilha, o famoso jogo da velha. Então, quando a gente quer realizar um comentário ou até mesmo não rodar certa parte de código e apenas deixar o código ali para a gente utilizar em algum outro momento, a gente acaba utilizando a cerquilha em si. Então, esse comando de comentário é amplamente utilizado para comentar os códigos, descrever um pouco melhor do que está acontecendo durante a escrita dos códigos em si. Então ele pode ser utilizado dessas duas primeiras formas, mas também pode ser utilizado então na mesma linha em que está sendo inserido os códigos. Após a geração do código em si, coloca a cerquilha e comenta sobre o que está acontecendo na leitura dessa linha de código. Então, por exemplo, aqui G, Data Science and Agriculture. Então nós temos o texto Data Science and Agriculture no objeto G, aqui nesse caso. Certo? Comandos de ajuda da linguagem R, então, por exemplo, se a gente quer pesquisar sobre algumas funções, que nem a função min do R,
colocamos um ponto de interrogação antes da função, damos um Ctrl Enter e nesse local aqui ele vai nos abordar um pouco mais sobre essa função em si, alguns argumentos que a gente precisa estar colocando nessa função para gerar o comando e a análise em si. A função help também nos ocasiona a mesma semelhança com interrogação e função. A função example, ela nos traz um exemplo de como que a gente pode trabalhar com uma determinada função que a gente pesquisou. Então, como é que a gente poderia estar trabalhando com a função min? Dessa forma. Quando a gente pretende trabalhar com alguma análise em si, no entanto, a gente não sabe como é que é a função dentro do R, ou quer pesquisar sobre determinada estatística em si, a gente acaba utilizando os dois, interrogação, e colocando entre aspas o que a gente quer pesquisar em si. Então aqui colocamos duas interrogação e linear regression, e vamos dar uma pesquisada sobre isso, e ele vai nos trazer nesse ambiente aqui todas as possibilidades que a gente pode estar trabalhando e estudando um pouco mais sobre esse método. A linear regression é muito utilizada no ambiente da estatística e machine learning e ela pode ser implementada com diversos pacotes. Mas talvez com a base do R, com a função LM, ela é a mais utilizada em si. Para os argumentos de uma função, a gente pode estar pesquisando um pouco mais. Então, se a gente colocar args, que é a função que busca os argumentos de determinada função, e a gente acaba buscando os elementos da função LM, nesse caso, a gente precisa explicitar a fórmula, data, o subset, entre outras coisas que a gente pode estar adicionando a essa função LM para gerar os nossos resultados em si das nossas análises. No ambiente do RStudio, nós também podemos selecionar a função e dar um F1 nessa função para buscar mais informações. É como se fosse o help ou interrogação da função, né? Para a gente buscar mais informação sobre essa determinada função. Os diretórios, pessoal, para nós sabermos em qual diretório ou em qual caminho que a gente está trabalhando dentro do R, a gente pode estar utilizando o getWD, que é o Get Working Directory. A gente pode estar rodando esse código e a gente está vendo que a gente está trabalhando dentro da minha área de trabalho, na pasta YouTube. E caso a gente gostaria de setar esse Working Directory, a gente pode estar utilizando o caminho ou o path para setar esse novo diretório ou setar esse diretório como um fixo das nossas análises em si. E após nós termos setado isso, a gente pode ver todos os arquivos que nós temos dentro desse diretório em si. Aqui nós temos vários arquivos. E dentro da linguagem R, com o RStudio, a gente pode estar trabalhando com os projetos. Então, para cada nova análise ou cada nova passo de estatística que você quer realizar, você pode estar criando um projeto novo. Aqui eu tenho vários projetos que eu venho trabalhando. Mas a ideia é para cada nova estatística que você gostaria de trabalhar, um novo projeto, você está criando um novo projeto dentro do RStudio e esse diretório está setado para esse caminho, facilitando a busca de arquivos que você gostaria de estar gerando ou os outputs que você está gerando dessas análises em si. Por fim, pessoal, aqui vamos ver um pouco sobre as funções de listar e remover os objetos que a gente acabou de criar até então. A função RM de remove, a gente pode estar removendo um objeto em si. Então, para remover o objeto A, a gente coloca remove, abre parênteses, A, fecha parênteses, acaba rodando esse código, remove o objeto A. Para nós listarmos os objetos, a gente pode utilizar a função ls, que também é utilizada em Linux, entre outras linguagens de programação, para listar os objetos em si. A mesma função do ls, nós temos o objects, que ele vai listar todos os objetos que a gente criou. E para nós removermos todos os objetos, a gente pode estar aninhando algumas funções dentro do R, como gerar uma lista com a listagem de todos os objetos dentro da função remove. Estamos aninhando algumas funções dentro do R para estar removendo todos os objetos que a gente até então criou. E acaba removendo todas elas do nosso
environment, do nosso ambiente. Certo, pessoal? Muito obrigado e até mais!